Queridos, eu tenho uma palavra de Deus muito forte no meu espírito para compartilhar com você, mas você precisa ficar muito ligado nela. Não é uma palavra comum, mas ela é muito poderosa, porque ela vai te revelar como as coisas funcionam. Muitas vezes nós não experimentamos porque nós não sabemos como as coisas funcionam. E a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então, imagine o milagre que você precisa receber hoje. E claro que cada um aqui, existem N áreas da sua vida que você precisa do toque de Deus, do dedo de Deus. Você precisa entender que esse milagre, ele vai começar no momento em que Deus falar com você. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando você precisa de um milagre, não corra para o hospital, confia em mim. Não corra para o banco, não corra para o mercado financeiro, não corra para o pastor, nem para o padre, nem para o guru, nem para o pai de santo. Não, entra para o seu quarto e procure abrir o seu coração. A Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará até vós. Jesus disse: eu sou o caminho. Então vá a Deus em nome de Jesus. Fale com Ele: Deus, eu estou aqui em nome de Jesus, eu preciso de uma palavra, porque o meu esforço não vai gerar um milagre, o meu esforço vai gerar uma obra natural. E toda obra natural, ela é temporal. Toda obra divina é eterna. Então o que começa por uma palavra de Deus é uma fonte que você vai beber dela daqui 30 anos, daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 1 ano. O que começa por uma palavra torna em você uma fonte para sempre. Tem palavras que Deus me deu, irmãos, que eu vivo delas já há muitos anos. Elas são fontes que jorram dentro de mim, e eu vivo dessas fontes. Salmo 87 diz que os cantores, saltando de alegria, disseram: todas as nossas fontes estão em Ti. Uau! Em segundo lugar, essa palavra que Deus diz, ela tem que entrar no seu coração, porque se ela não entrar em você, ela não vai gerar substância materializável. Se a palavra não entrar no seu espírito, ela não vai ter a substância manifestável. Por isso que ouvir Deus é a maior coisa, a maior importância de um guerreiro. Às vezes na guerra, querido, não importa o quanto o pau está quebrando, pare para ouvir Deus. Às vezes o pau está quebrando, você tem que correr para lá e para cá, e cobrir um cheque, pagar uma conta, se driblar 2, 3 devedores, você tem que fazer um malabarismo aí durante o dia. Mas o Senhor te diz: filho, você precisa aprender que o que eu falo pode se tornar a sua história, a sua nova história. Você construiu uma história com a sua força, com a sua sabedoria. Eu quero ver você construir uma história com a sua fé. Agora, quando você recebe ela no coração, ela germina, ela não fica inerte. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela corta até o ponto de dividir a alma e espírito. Ela deixa tudo patente. Então, quando você receber a palavra no coração, você precisa começar a agir. Está escrito assim em João capítulo 1: o verbo se fez carne. Essa é a lei universal do milagre. O verbo se fez carne. Ou seja, o que Deus falou agora é materializado, é visível, é manifesto, apareceu. Era só o verbo, mas agora é uma pessoa que foi salva.
Era só o verbo, agora é uma doença que saiu. Era o verbo, agora é a pobreza que foi embora da sua vida. Agora você escolhe a loja que você vai comprar. Antes você tinha que escolher para baixo, agora você escolhe para cima. Você pode até não ter uma mala do Louis Vuitton para viajar no aeroporto, porque aquela mala é horrível. Mas é porque você não quer ter, não porque você não pode. Essa unção está aqui hoje, irmãos. A unção de adquirir riquezas. Poder. A palavra de Deus diz: eu te dou poder de adquirir riquezas. 2 Coríntios 8 diz que ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Tem como eu fugir disso? Ageu diz que ele é o dono do ouro e ele é o dono da prata. Salmo diz assim: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu ao Filho dos homens. Paulo diz em Filipenses: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E ali Paulo estava ensinando para uma igreja que era associada financeiramente com ele, ofertava no ministério apostólico de Paulo. Igual, graças a Deus, hoje centenas e centenas e centenas de pessoas estão ofertando na minha vida. Eu tenho sido honrado por filhos fiéis, aleluia. Agora, o verbo se fez carne. Ou seja, eu ouvi Deus e o que eu ouvi se materializou. Agora eu te pergunto, qual é o processo que está entre o ouvir Deus e o materializar? Todo estudante da fé vai dizer: um comportamento de fé que recebe. Isso está correto. Se ele precisa ser curado, ele não fica deitado na cama lá com gripe, ele levanta e vai trabalhar. Ele tem uma atitude anti-doença, anti-pobreza. Ele é anti, ele já está liberto daquilo, ele já enfrenta o negócio sabendo que a vitória é dele. Mas nós precisamos penetrar fundo na palavra para que as coisas fiquem mais simples, porque Deus não quer você, irmão. Confia em mim. Passamos os próximos 20 anos esperando que o primeiro milagre aconteça na sua vida. Aí passou mais 15 anos, o segundo milagre. Não, querido, o pão nosso de cada dia. Hoje. Aquele ladrão disse para Jesus: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Jesus disse: hoje. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 6: hoje é o dia da salvação, agora é o momento. Paulo diz em Romanos capítulo 8 versículo 1: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Nenhuma condenação nenhuma condenação. Pastor, mas eu fiz besteira, a mão de Deus está pesando sobre mim. Não, o diabo está te acusando, enchendo você de culpa, de condenação, porque a mão de Deus não está pesando sobre você. A mão de Deus já pesou sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que hoje a mão de Deus pese com bênção sobre você. Então vamos lá. Deus falou comigo, aquilo se tornou uma substância dentro de mim, a fé foi criada, eu sei que tenho, eu sinto que possuo, eu tenho a posse antecipada daquilo, não apareceu, mas eu já sou dono.
Então vem Paulo e diz assim: queridos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, tudo que eu construir no seu espírito só vai transformar você em alguém que é aquilo que eu falei, se a sua mente mudar. É estranho falar de milagres e começar a falar da lógica humana, da mente, do psicológico, do emocional. Mas mal sabe você que isso tem tudo a ver. Porque se você não construir na mente o que Deus construiu no seu espírito, você não terá a ousadia na hora certa de dar os passos que você precisará dar. Então, além de ser transformado no espírito, recebendo fé por uma palavra, isso vem fácil orando em línguas, amém? Você precisa começar a sonhar acordado. Você precisa começar a se transportar mentalmente para aquele lugar. Você precisa ir morar naquela casa que você pediu para Deus. Vai morar lá, mas pastor, não comprei ainda. E quem disse que você precisa comprá-la para ir morar lá? Você vai morar lá mentalmente. Você vai dirigir o seu carro mentalmente. Você vai experimentar as coisas que você crê mentalmente. Isso chama-se libertação. Quer saber o que é libertação? É isso aqui que você está ouvindo agora. É tirar a mente das limitações das circunstâncias e descobrir que Deus me deu a mente para que eu sonhe os sonhos de Deus. Deus me deu a mente para que eu construa nela uma imagem clara do que já é meu. Às vezes a dor é tão grande, o sofrimento, a pancada, que é difícil você imaginar o contrário do que você está vendo. Às vezes o embate espiritual com o diabo, com a mentira, é tão grande que ainda junta com a formação que você tem, com heranças religiosas, com um monte de coisa, e você precisa suplantar aquilo e se posicionar mentalmente. Porque não foi eu que disse que eu sou transformado pela renovação da minha mente. Foi Deus que disse. Deus que disse assim: se você não mudar a sua maneira de pensar, sua vida não vai mudar. A minha palavra em você é a manifestação da minha mente, diz o Senhor. Agora a partir daí é você que estabelece os limites. Poucos entenderam o que eu falei. Eu vou falar até virar um reteté esse negócio aqui. Quando eu falo com você, diz o Senhor, eu falo da minha mente. E a minha mente é ilimitada, porque eu sou Deus. Agora, a partir do momento que eu te entrego algo ilimitado, o que você faz com ele? Ah, vou morar numa casinha assim, vou financiar. Financiar? Não, cara, você vai pagar à vista. Não, mas todo mundo ensina que quem quer casa própria é pobre. Mas você não é pobre, você é rico. E já está na hora de você ter sua casa própria. E você não vai ter uma não, só vai ter várias casas. Porque você vai ter que dar a casa para irmãos que precisam. Você vai ter que arrumar a casa para hospedar os irmãos que vêm ouvir o Evangelho. Você vai ter que ter casa para você alugar. Tem umas 10 casas para você ganhar um dinheiro. Querido, o negócio vai bombar na sua vida. Vai bombar! Agora, tirar dessa mina de ouro o ouro e transformar em imaginação
é um exercício. Eu até te diria assim: sente no sofá e imagine-se no pico do Monte Everest. Coisa mais fácil do mundo. Olha como a sua mente é livre. Muitos aqui já se viram lá agora, só de me ouvir. Ficou frio aí? Está sentindo frio? Nossa, pastor, eu tô no pico do Monte Everest. Onde? Na minha mente. Só que o que você não sabe é que quando a sua mente vai, Deus vai junto. Então, pela projeção mental, você libera Deus para lugares que você não pode ir, mas Deus pode. Sua mente, ela é um instrumento de projeção mental. Eu projeto, eu estou vendo a minha família salva. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decido parar de murmurar, de falar isso do meu filho, isso da minha filha, do meu pai, da minha tia, do meu primo. Não, eu vou abençoar a minha casa. Eu vou projetar em toda a minha família a salvação por uma mente renovada. E Deus vai ter essa projeção como fio condutor do seu poder. A projeção mental é o fio condutor do poder de Deus. Deus olha para você e pensa assim: agora eu tenho como fazer. Não é porque Ele não quis fazer, Ele não tinha como. Porque você pensa que é enfermo. Como é que Deus pode curar você? Você pensa que é pobre. Como é que Ele vai abrir a porta para você ganhar 20, 30 mil? Você está contente com 2.000 reais. Você vai sair daqui hoje em crise. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Então, a minha mente pode ir onde eu não posso, se estabelecer onde eu não posso, transformar aquilo numa realidade mental e num sentimento de posse. O que eu estou te ensinando? Eu estou te ensinando a trabalhar com a sua fé. Fulano, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando com a minha fé, porque Jesus sempre dizia: vai, tua fé te salvou, vai, tua fé te salvou, vai. Incrível, Jesus nunca dizia: ai, sinto uma unção aqui. Jesus nunca disse isso. Eu sinto uma unção fluindo. Ele dizia: tua fé te salvou. Quando a gente assume isso, minha fé me curou, cheira soberba. Mas não é soberba, irmão, porque fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então você não precisa ficar pensando que você está soberbo, né? Minha fé vai me prosperar, minha fé vai salvar minha família. Ela vai mesmo. Minha fé vai curar essa empresa infeccionada por uma mentalidade de consultores tapados e cegos, que não entendem nada de guerra espiritual, e eles estão me aconselhando, eu estou pagando caro para que eles resolvam algo que é espiritual, é demônio, é principado e potestade. Eu preciso aprender a expulsar o diabo da minha empresa. Eu preciso aprender a expulsar o diabo da minha casa, expulsar o diabo do meu corpo, expulsar o diabo das minhas finanças. Querido, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Fala para 3 pessoas perto de você: põe o diabo para correr.
Agora, recapitulando, levanta a sua mão, diga: eu recebo uma palavra que tem em si toda a realidade. A realidade gera fé. É uma mina de ouro e diamante. Eu começo a pegar esse material, porque isso eu que tenho que fazer. Deus não vai pensar por você, viu? Se você não pensar diferente, você vai continuar pensando errado. Deus vai te dar o material para você saturar sua mente com o sobrenatural. Então põe a mão assim e diga: eu vou pegar bem fundo tudo que Deus está falando comigo, e eu vou pensar que é verdade. Diga comigo: se Deus falou, eu penso que é assim. Eu não preciso de uma campanha, eu não preciso de um grande homem de Deus para a mão na minha cabeça. A fé dele é a mesma fé minha. O pai dele é o meu pai. O poder que ele tem é o poder que eu tenho. Por que eu vou atrás de um homem se eu já tenho Deus morando dentro de mim? Então você constrói uma imagem clara. Isso leva tempo por causa dos nossos problemas emocionais. Não é assim automático. Em algumas pessoas esse processo de transformação mental é mais rápido. Em algumas pessoas esse processo de transformação é mais lento, dependendo das raízes de medo, das raízes profundas de incredulidade. Às vezes a pessoa precisa gastar um tempo andando para lá e para cá e falando a palavra. A fala reprograma a mente. A fala é o elemento reprogramador da mente. Muitas vezes você até quer ter a projeção mental que vai te dar o descanso e assistir Deus fazer, mas você não consegue. Rapidamente você cria aquele pensamento e uma emoção de culpa vem. Aí você se sente indigno. Eu não posso ser curado porque eu fiz aquilo, e o pior que fez mesmo. E daí? E daí se você fez? O que Jesus fez é maior. O que Jesus fez desfaz a maldição do que você fez. O que Jesus fez cancela a sua dívida. O que Jesus fez abre caminho e te diga: corra! O que Jesus fez te enche de coragem e te diz: parte para cima, não recua, avança. Então eu não estou pregando aqui para vocês uma filosofia, eu estou ensinando como é viver em Cristo, como é andar em Cristo. Muitas coisas que os homens estão descobrindo agora, Jesus ensinava nos seus ensinamentos. A maioria das verdades que estão sendo escritas hoje e ditas em grandes congressos, foi Jesus que ensinou. Foi Jesus que disse assim: tudo que pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A única explicação para isso é que quando você pediu, aquilo já existia, mas existia em outro plano. Agora, porque você creu que recebeu, ou seja, você tem um comportamento que recebe, as coisas estão mudando. As coisas estão tomando forma. Você vai ver que você tem uma palavra a partir daí. Quando você começa a vivenciar a fé,
você fala, e o que você fala tem uma densidade, tem um peso. Você não fala, sabe, você não fala de um lugar de teoria, porque você já foi para a guerra espiritual. Meu irmão, o lugar mais seguro do mundo é a guerra espiritual. O lugar mais protegido que você vai estar é cara a cara com o diabo. Porque o diabo teme e treme na sua presença. Agora, sua carne, não. Sua alma, não. Os homens, não. As circunstâncias, não. Então, parte para cima no reino do Espírito. Tire esses clichês que os livros te deram e você pregou na sua empresa, na sua família, na sua saúde, e troque-os por verdades. A palavra, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, no momento em que eu, olha para mim, no momento em que eu recebo a fé, a substância que tem o DNA da programação do que será, no momento que eu recebo isso dentro do meu espírito, eu preciso fazer uma viagem mental. Pastor, isso não é uma viagem astral? Não, viagem astral é outra coisa, eu confundo as coisas. Estou falando de viagem astral, eu estou falando de uma viagem mental. Ou seja, eu vou parar de pensar assim, eu vou pegar um pouquinho do que está aqui e vou trazer para cá. Vou pegar mais um pouquinho e vou trazer para cá. Eu vou pegar mais um pouquinho e vou trazer para cá. Eu vou pegar mais um pouquinho e vou trazer para cá. Daqui a pouco, quem olha para o que eu construí, perceberá que se parece com o que está no meu espírito. O que eu construí na minha imaginação é igual ao que Deus falou comigo. Essa é a liga do milagre. Por isso que Jesus disse assim: tudo é possível a quem pega daqui e põe aqui, pega do espírito e põe na imaginação, pega do espírito e constrói na mente, pega no espírito e enche de sentimento, pega no espírito e põe na vontade, pega no espírito e transforma a alma, transforma a alma, transforma a alma, transforma a alma, transforma a alma. A fé agora está salvando a alma estava afundando, afogando, desesperada no meio do tufão, mas a fé entrou lá, pegou a alma, levantou a alma e disse: não, eu vou te dar um formato que vence essa guerra, eu vou te dar um formato que prevalece nessa guerra, mas você vai ter que aprender a viajar na mente, e quando você viajar daqui para aqui, eu vou viajar nisso aí, diz o Senhor. Eu vou viajar porque eu viajo no que você faz, meu filho. Filho, o seu comportamento é o meu veículo espiritual, diz o Senhor. Quando Eliseu disse carros de Israel e os seus cavaleiros, ele estava falando da fé. A Bíblia diz que Deus cavalga sobre os querubins. Está escrito que o Senhor cavalga. O Senhor te diz: ei, pega sua mente e vem cavalgar comigo. Vem cavalgar comigo.
Pastor, me dá uma base bíblica. Apocalipse diz que o Rei dos Reis saiu montado do cavalo branco, na sua coxa estava escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós saímos atrás dele, também montados em cavalos brancos. Que cavalos são esses? São os veículos de fé que você entrega para Deus acompanhar e construir uma nova vida para você. Você vai se pegar olhando para a pessoa mais perdida da sua família e você vai ver ela salva. Você vai pegar, eu tenho feito isso sempre, você vai pegar sua conta bancária e ver lá R$1.500.000. A hora que eu faço assim na setinha, parece assim, R$58. Mas aqueles R$58 não são a verdade. A verdade está aqui, ó. Aqueles R$58, vou gastar ele, vai passar, não vale nada. Vou comprar uma Coca-Cola, uma picanha. Mas isso aqui, meu irmão, o que Deus derramou dentro de mim. Daqui a um tempo eu vou fazer assim, plá, 1 milhão e tanto, plá, 5 milhões, pá, 10 milhões. E aí Deus vem e fala assim para mim: enquanto você me entregar vasilhas, eu vou encher de azeite. Sabe por que o azeite da viúva acabou? Porque ela parou de entregar vasilha na mão de Eliseu. Deus está falando assim: aumenta as suas vasilhas, aumenta um espaço para mim na sua vida, alarga o espaço da tua habitação, estenda o todo, não o impeças, aumenta. Cara, eu sou muito grande, porque você está construindo nessa casa aí, só cabe você. Eu vou ficar aqui de fora, dando tchau. Não, faz uma casa para nós dois. Constrói um negócio que me caiba. E não tem misticismo nenhum nisso. Aqui, ó, mente renovada. Você consegue ver esse milagre na sua mão? Você consegue ver aquele negócio fechado? Você consegue visualizar o que Deus já te falou? Porque o Senhor te disse: se você conseguir enxergar o que eu te disse, você possui. No reino do Espírito, ver é possuir. E quem vê, entra. Jesus disse: se você nascer de novo, cara, tem gente aqui que precisa nascer de novo. Não adianta, você precisa voltar lá para a cruz e reconhecer que você é um pecador, receber Cristo como seu Salvador e dizer obrigado pelo perdão dos meus pecados. Rapidamente corre para o Pentecoste. Obrigado porque o Senhor derramou o Espírito Santo. Começa a falar em línguas. As revelações começam a vir. E você tem matéria-prima para reconstruir a sua mente. Você tem matéria-prima para desfazer sinapses. O que são as sinapses? São a maneira com a qual a minha maneira de pensar foi construída. A minha maneira de pensar se tornou física nas minhas sinapses. Então isso pode ser mudado. Porque se essa construção mental é de pobreza, ela pode ser substituída por uma construção mental de milhões. Pelo amor de Deus, bate o pé no chão, dá um glória a Deus, dá um grito de vitória.
Fala para o irmão que está ao seu lado: hoje a minha vida mudou. Eu vou gastar mais tempo enchendo o meu espírito através da oração em línguas. Eu vou gastar mais tempo ouvindo Deus. Eu vou gastar mais tempo derrubando as fortalezas da minha mente, arrancando toda planta que o meu pai não plantou. Jesus disse: toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Você tem que ter coragem, você tem que ter peito para reconhecer essa árvore infrutífera na sua vida e dizer: eu vou te arrancar do meu caminho. Você tem que ter peito para olhar para essa figueira infrutífera na sua vida, que você está insistindo há tantos anos, e falar para ela: nunca mais coma alguém fruto de ti. Pastor, por que eu posso amaldiçoar a figueira? Porque figueira fala da lei, videira fala da graça. A Bíblia diz que no céu tem um rio, e a árvore da vida, ela acompanha todo o rio. Qual é a árvore que faz isso, senão a videira? Seus ramos vão. Tinha uma figueira plantada aí, Deus arrancou. Agora tem uma videira plantada aí. Significa que agora os seus ramos são ilimitados. E se você não parar de orar em línguas, esse negócio não vai parar de mudar e de crescer. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Uau! Então quer dizer que eu, sem ajuda de pastor, sem interferência de sistema religioso, sem ajuda de Nabucodonosor, sem curso A, B ou C, eu posso entrar no meu espírito, desfrutar de uma linguagem sobrenatural, que é uma mídia de troca. Diga: mídia de troca. Mais forte: mídia de troca. Diga assim: eu vou entregar uma linguagem e vou receber a realidade correspondente, que será revelada pelo Espírito Santo na hora certa, e que me dará poder de transformar a minha mente. Pastor, oi filho, e se essa viagem mental for de 1 milhão de quilômetros? Tamanho é a situação que eu me meti. E se essa viagem mental for de 10 milhões de quilômetros? Tamanhas bobagens que eu fiz com a minha vida. Lembre, irmão, não é uma viagem física. Pense, e você já está lá. O diabo não queria que você descobrisse isso. O diabo queria que você fosse o coroinha do pastor, o diácono da igreja, o próximo presbítero, próximo líder de célula. O diabo esperava que você fosse entrar na próxima campanha. Agora você pega toda essa parnafernália religiosa, morta, seca, sequíssima, e joga fora.
E começa a fazer como a palavra de Deus ensina. Filho, eu sou um Deus que acompanho ações de fé. O verbo, você fez o quê? Verbo é ação. Por exemplo, fé é um substantivo, mas crer é um verbo. Fé é isso aqui, ó. Substantivo. Crer é isso aqui. Fé é receber o que Deus diz. Crer é transformar isso aqui em comportamento, em atitude. Mas em que atitude? Mudança de mente. Quando você começar a viver o que eu estou falando, você vai descobrir a verdadeira batalha espiritual. Porque tudo que você pensa, e a maneira como você pensa, e por que você pensa, não foi assim, num clique. Demorou anos. E você está esperando que Deus faça uma mágica. Um tipo de bruxaria evangélica. E Deus não vai fazer uma mágica. Ele vai construir um novo mundo. Novos céus e nova terra. Diga comigo o mais forte que você puder. O que Jesus me deu foram novos céus e nova terra. Minha mente está viajando para lá. Ah, tá. Epa! Epa! Cheguei! Ninguém aqui é enfermo. Ninguém aqui é pobre. Ninguém aqui peca. Ninguém aqui cai. Aqui não tem fracasso. Eu não encontro soberbos nesse lugar. Pessoas altivas, pessoas carnais. Eu cheguei em casa, mas eu não morri ainda. Aleluia que você não morreu. Deus não quer que você espere morrer para ir para o céu. Viva o céu na terra agora. Nossa, pastor, então a minha alma tem uma função tremenda na vida espiritual. Tem sim. Sua alma lê o seu espírito, interpreta o seu espírito e expressa o seu espírito. Amém. E pensar é uma ação. Amém. Eu penso, tu pensas, nós pensamos, vós pensais, eles pensam. Isso é verbo. E quando é verbo, vira carne. O problema é que você não entendia que o milagre passava pela mudança da sua mente. E aí você deixou de crer que é pensar que é verdade e passou a esperar Deus fazer. E aí nada acontece. Por quê? Você está esperando. Você tem uma linguagem de fé. As pessoas falam com você: e aí, meu irmão? Eu estou crendo. Mas quando você observa a vida dele, você não vê o desenho, o mapa, a luz daquela verdade. Quando você olha para a vida dele, você olha para alguém que está esperando acontecer. É por isso que tem muito crente que morre doente, irmãos. Mas como é que ele morreu? Todo mundo estava orando, ele orou, ele creu. Claro que ele não creu. Se ele tivesse crido, ele levantava do hospital e ia embora para casa. Pastor, se ele desmaiasse no caminho, ele se reconfalecia, sentava no paralelepípedo, pedia um copo com água. E se ele se desmaiasse?
Ok, desmaiava, depois ele acordava e continuava voltando para casa. E ele ia continuar agindo assim até que aquela doença sumisse do corpo dele. Querido, tome as rédeas das situações. Através da mudança da sua mente. Fala para 3 pessoas perto de você: tome as rédeas da situação. Dá um grito comigo e diga assim: Deus, edifica meu espírito, eu edifica minha mente. Essa é a liga do milagre. Se você tirar o espírito, você vira um filósofo. É só filosofia. Se você tirar isso aqui, ó, você só tem filosofia, você não tem nada. Você tem um monte de ideias. Mas se você anular a função da sua mente, você tampa a garrafa e a água não sai. Então, mente e espírito precisam trabalhar juntos para o seu milagre. Você entendeu? Se você anula o sobrenatural, o que sobra são filosofias. Se você anula a mente, não, eu não preciso da mente, Deus fala, eu ando na fé, você vai tampar a garrafa e virar um místico. Tem realidade, tem unção, tem glória de Deus, é cheio de Espírito Santo, mas vive de gotas. E o Senhor está te dizendo: eu quero enviar chuvarada. Jesus ficou 30 anos quieto e teve 3 anos e meio de ministério. Por que ele ficou mais quieto do que em ação? Porque ele precisava, na comunhão com o Pai, adquirir a mentalidade do Pai. Jesus demorou 30 anos para chegar ao ponto: eu já estou pensando como Deus pensa. Deixa ele está transbordando. Quando Jesus fez 30 anos, a sua mente estava alinhada com o seu espírito alinhado com a sua mente. E ele nem sabia, porque ele estava numa festa de casamento, que os amigos convidaram, o vinho acabou. E por que foram falar com Jesus? O vinho acabou. Por que foram a Jesus? Porque já havia um burbúrio que algumas coisas estavam acontecendo na casa dele. Elas não estão escritas. Mas ele já estava treinando em casa. Por que a mãe dele, a mãe, foi falar com ele? Porque a mãe via ele sendo treinado. A mãe assistiu ele sendo treinado. Jesus era homem, filho de Deus na terra. Aí a mãe falou para ele: filho, acabou o vinho. Olha a mente de Deus. Mulher. Que atitude desrespeitosa, né? A mãe: mulher, que tenho eu contigo? Jesus falava uns negócios desconexos. Ele disse assim: não é chegada a minha hora. Pastor, mas
Então por que ele fez o milagre? Porque ele não estava falando do milagre, ele estava falando da cruz. Quando você chega nesse lugar, você passa a ter uma conversa espiritual, você se torna outra pessoa. Só te entende quem anda no Espírito. Que tenho eu contigo. Aí a mulher deu uma resposta mais doida ainda, porque ela conhecia ele, a mãe dele. Fazei tudo o que ele vos disser, porque lá em casa funciona. Fazei tudo o que ele vos disser. Aí Jesus disse: enche de água as talhas. As talhas eram usadas para purificação dos judeus, né? Jesus falou: chega de religião nessas talhas, chega de esquema. Aqui não vai ter mais água para lavar a carne, aqui vai ter vinho para encher o espírito. Eu não vim lavar a carne, eu vim matar a carne. Leva para o mestre Sala. Todo mundo pegou as talhas, levou. Quando o mestre Sala pegou o vinho e virou para o noivo. O negócio de Deus é com o noivo. Cara, todo mundo põe o bom vinho no final. Você colocou um vinho que eu só tomei isso aqui na corte de César, num amigo meu que me convidou. Cara, você não tem ideia do que isso aqui. Você pôs por último. E aí o dono da festa não pôde dizer nada, mas se fosse Jesus, ele diria: claro, porque os últimos não tenha medo de ser o último, quando é Jesus que está com você. Amém? Amanhã na ceia o fogaréu vai cair aqui, irmãos. Deus abençoe os irmãos, graça e paz. Aleluia, toda a criação a cantar, aleluia, toda a criação te louva, aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva, toda a criação te louva. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado: pegue a equação do milagre e vá para casa.